Boa noite, quem está chegando. Muito boa noite, não, boa tarde, né? Estou tão acostumada a fazer a live à tarde que eu já estou no boa noite. Boa tarde, quem está chegando. E quem não conhece, a minha live é uma live de medir a energia, tão importante quanto medir a pressão, porque tudo na nossa vida depende dessa escala vibratória, porque é através dela que as coisas se manifestam na nossa vida, para o bem ou para o mal, para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, é muito importante isso. Eu tenho por hábito fazer essa live na parte da noite, mas hoje eu resolvi conectar mais cedo para ver se alguém, né, se tem um público interessado em fazer essa medição, para que a gente possa melhorar a nossa energia, né, e bater um papo sobre a numerologia cabalista, a importância desse instrumento para o esclarecimento e para a melhora da vida de vocês, né? Então, muita gente hoje busca respostas sobre sua vida, não consegue entender o porquê que a pessoa repete tanto, porquê que ela repete o tempo inteiro e ela não consegue sair do lugar, o porquê que certas situações são repetitivas na vida dela, porquê que algumas pessoas têm dedo podre para homem, outras têm problemas com a questão financeira, a pessoa trabalha, o dinheiro nunca fica na mão, não consegue reter o dinheiro, e outras nascem já com problemas de saúde e a pessoa não consegue ter esse entendimento, né? Porque quando você começa a olhar para aquilo que você estuda dentro da Bíblia, né? Que fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, você começa a se perguntar por que que uns têm privilégios e outros não? Por que que uns são agraciados com alguma coisa e outros não? Não é? Então a gente tem essa questão, né? Essa pergunta que a gente faz. E quando a gente começa a pensar, né? A gente não consegue encontrar uma resposta a partir do momento que a igreja prega o tempo inteiro, que a religião, a gente fala igreja, eu estou falando religião, né? Em todas elas, né? Que Deus é bondoso, Deus é generoso. Então, como ele é generoso, se muitos têm muitos e poucos têm poucos, não é? Então, isso tem a ver com aquilo que você, com a sua vibração, com a sua frequência vibratória, né? Grosseiramente falando, com a sua frequência vibratória, isso tem a ver com ela. Então, quanto mais baixo você vibra, mais dentro desse povão, né, da humanidade você vive. E quanto mais baixo for a sua frequência, menos vantagem você ganha do mundo, grosseiramente falando, não é? Porque o universo, ele é meritocrata. Então, a partir do momento que você fica parado, esperando que o mundo decida por você, então, o que acontece? A sua vida fica estagnada e aí você não consegue sair do lugar. E é muito importante que a gente faça essa medição, assim como eu, dentro do mapa de numerologia, ofereço algumas dinâmicas para que a pessoa tenha a percepção daquilo que ela está fazendo com a vida dela. Para que ela pare por alguns momentos, enquanto ela está lendo o mapa, né, estudando, para que ela pare e consiga identificar ali momentos que ela não vem utilizando, né? Às vezes um momento de lazer, ou às vezes um lazer excessivo, não é? Às vezes uma falta dentro de casa no relacionamento. Então tudo que se apresenta em desequilíbrio, a nossa vida desequilibra. Então é importante a gente ter esse entendimento. A gente vive num mundo onde tudo é frequência. Hoje eu disponibilizei no meu story, quem estiver interessado em olhar, muito importante, um vídeo de um menino, né? Com certeza ele ouviu aquilo em casa
ele ouve aquilo em casa dos pais, perfeito o vídeo do garoto falando sobre frequência, explicando o porquê que a gente não consegue acessar as coisas. E isso é uma matéria que eu canso de dizer aqui nas minhas lives, eu canso de falar. Não adianta você ficar repetindo coisas, repetindo afirmação, se você não vibra, se você não muda a sua escala vibratória. Porque enquanto você tiver... Veja bem, eu sempre gosto de usar essa imagem para que a pessoa entenda o que eu estou falando. Imagina se você tivesse um encontro com Deus. Imagina. E nesse momento, nesse encontro, imagina se você tivesse a possibilidade de mandar um recado para que ele te atendesse. Então, você vai ali num estádio de futebol, digamos assim, eu estou construindo essa imagem na cabeça de vocês para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, né? Então, imagina que Deus é um popstar e ele vai encontrar com os seguidores dele num estádio de futebol. E aí é aquela fila imensa para comprar ingresso, né? Mas Deus vai atender quem ele conseguir enxergar. Então Deus vai atender aquela pessoa que ele conseguir enxergar, aquela pessoa que conseguir passar uma mensagem para ele, tá? E aí todo mundo se planta ali naquele estádio, ali naquela grama, né? E fica todo mundo aguardando. Na hora que ele chega é aquela euforia, todo mundo grita, todo mundo quer ser visto, todo mundo, sabe, fala ao mesmo tempo, porém ele não consegue ver ninguém. Por que ele não consegue ver ninguém? Porque você está misturado no meio do povo. E quando a gente está misturado no meio do povo, a gente não é visto. E aí a gente vê em show de rock, né? O que as pessoas fazem às vezes para mostrar o seu cartaz para o seu ídolo, não é? E o que você precisa fazer para mostrar o que você deseja ao seu ídolo? O que você precisa fazer? Você precisa subir no ombro de alguém para que a pessoa te eleve. Olha aí a elevação da frequência. Isso é uma metáfora. Então, enquanto a gente não trabalhar desse jeito, Rosiano, já vi, boa tarde, já vi o teu, tá? Já vou medir. Enquanto a gente não entender que a gente precisa elevar a nossa frequência para que a gente seja visto, ouvido, a gente vai continuar no meio do povão, se embolando no meio de repetição, de oração, de pedido, de uma série de coisas, e a gente não vai ser atendido. Porque isso é uma regra do universo, vibração. A gente tem aqui uma escala que eu gosto muito de trabalhar na radiestesia, porque além de numeróloga, eu sou radiestesista, e a gente tem uma escala aqui vibracional. Eu canso de falar isso para as pessoas. Enquanto você tiver da neutralidade para baixo, você não é visto. Então você pode pedir o que for, você vai se cansar pedindo que ninguém vai te ouvir. A sua frequência ela só melhora quando você começa da boa vontade para o final. Aí sim você começa a ser visto. Mas sabe por que isso aqui acontece? Porque como eu expliquei para vocês, o universo ele é meritocrata. Ele não vai dar nada para você enquanto ele não perceber que você está se esforçando para melhorar. Porque você imagina, você pegar um papel, né? A gente cansa de ver. Aliás, é surreal as coisas que a gente vê na internet, né? Como as pessoas enganam as outras assim, de uma maneira, e as pessoas não percebem, né? Então não adianta eu pagar um curso de uma pessoa que está me cobrando zilhões, né? E eu ficar com um caderno de afirmação sentado no sofá, repetindo aquilo ali, que aquilo ali não vai adiantar nada na minha vida. Eu só vou me desgastar e perder tempo. Eu preciso melhorar a minha frequência vibratória para que eu possa ser ouvido, para que a minha voz seja ouvido, para que as minhas orações sejam ouvidas. Por que isso, gente? Entre o céu, isso, eu estou falando agora de espiritualidade, de estudo de espiritualidade, né? De estudo de ocultismo. Entre o céu de Deus e o nosso firmamento, então você abre a janela, você vê aqui um céu. Esse é o nosso firmamento. Entre o céu de Deus, que está bem acima da gente, e o nosso firmamento, existe um céu intermediário. Esse céu intermediário é onde vivem as forças
que influenciam diretamente o planeta Terra. Então essas forças estão por intermédio dos números, porque o mundo ele é matemático. Então os números dominam a gente. Por intermédio dos astros, eles dominam a gente. Olha a ciência lá atrás, astrologia, astronomia, né? E numerologia. Os astros dominam a gente, os números dominam a gente. O mundo astral em si, né? As pessoas que já morreram e que elas acabam obsidiando as pessoas aqui no planeta Terra. E outras forças disponíveis que eu não vou entrar no mérito agora. E o que é que nós temos que fazer? A gente tem que ultrapassar esse céu astral para que a gente seja visto. Porque enquanto eu tiver entre o meu firmamento e o céu astral, eu não sou ouvido, eu não sou visto. E para isso eu preciso fazer por onde? Então eu preciso dedicar parte do meu tempo ao estudo da minha vida. Eu preciso dedicar parte do meu tempo a melhorar o meu comportamento, as minhas atitudes, a forma como eu enxergo o mundo e o outro. Então não adianta eu ir para a internet falar de paz profunda se eu agrido um vizinho, se eu xingo uma pessoa, se eu arrumo confusão com todo mundo, se eu quero aquilo que não é meu por justiça divina. Não adianta nada, porque você não está conseguindo enganar a Deus, lembra? Onisciência, onipotência e onipresença. Você pode estar enganando o seu vizinho por tempo limitado, pode estar enganando uma pessoa por tempo limitado, mas enganando a polícia, enganando seja lá quem for, mas você não está enganando Deus. E aí, meu camarada, não adianta você ficar repetindo, se desgastando com um caderno de afirmação, fazendo um monte de coisa, porque isso não vai resolver a sua vida. Então, eu volto a bater na tecla da numerologia. Nós estamos passando por momentos complicados e difíceis nesse momento de transição planetária. Nós precisamos de um plano B, porque tem uma galera aí, não sei se vocês já ouviram falar na tal da Agenda 2030, tem uma galera aí querendo passar a régua aí em 80% da população, tá? E isso vai de todas as formas, através da alimentação, através do estresse, através da falta de dinheiro, da falta de emprego, não é? Hoje eu vi um vídeo de uma localidade aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, e onde eu frequentei durante anos, porque eu trabalhei no centro da cidade, que eu fiquei horrorizada. Tudo fechado. Tremenda quarta-feira, sabe? Horário do almoço, tudo fechado naquela galeria. Uma galeria muito importante no Rio de Janeiro, que tinha um movimento ferrado, tu não vê ninguém ali. Então essa galera aí que está querendo terminar com o mundo, né? Isso não é só no Brasil não, isso é no mundo inteiro. Não adianta para correr para outro lugar, porque você vai ser apanhado lá também, né? Essa galera aí, ela está querendo acabar com as pessoas, não é? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr por fora, para que a gente não adoeça. A gente tem que cuidar dos nossos filhos. Hoje, eu passei uma consultoria de manhã para um cliente, que eu estava fazendo o mapa da filha dele, e eu fiquei assustada com o que eu vi da menina, no sentido de uma menina graciosa, que traz um bebê, na verdade, mas ela já traz um poder de sedução dentro dos números que a compõem, muito grande. Uma menina que vai ter habilidades artísticas, não é? E que eu chamei a atenção desse pai e dessa mãe. Eu digo, pelo amor de Deus, cuidado com essa menina, porque ela pode sofrer abuso devido à energia que ela traz. Então, a gente precisa do mapa para a gente entender o que está por trás da gente e o porquê que determinadas situações acontecem com a gente, aconteceram na infância. Então, feliz desse pai e dessa mãe que tiveram a predisposição de fazer um mapa de numerologia familiar, e eles estão sendo agora orientados. Claro, você tem que procurar fazer o mapa por quem saiba fazer, não é? Hoje em dia você vê aí um bando de gente desempregada que está na internet, faz um cursinho de PDF,
né? Pega uma apostila de PDF, bota lá uma placa na porta, terapeuta, que vai colocar em risco a vida das pessoas. E é cada coisa que a gente vê, né, que a gente fica assim. Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo na plataforma vizinha, estava lá colocando um vídeo lá, que eu nem gosto de colocar o vídeo lá, mas estava lá colocando o vídeo, e aí eu vi o camarada falando de dinheiro, numerologia, vamos ganhar dinheiro, eu vou fazer você ganhar muito dinheiro, você vai ter muito dinheiro, e coisa e tal. E aí quando eu olho o trabalho do cara, o cara com um computador furreco, com uma fita dessas de cola, colocando em cima ali dessas fitas crepe, escrevendo em cima o número do telefone dele, o PX dele. Cara, se aquele cara tivesse dinheiro, ele não estava ali hora, na internet, dia e noite, atrás de presentinho, de rosinha, de curtida, né? Ele não estava fazendo isso, né? Então a gente tem que entender que... Só um minutinho, deixa eu passar aqui uma mensagem, só um instantinho. Um minutinho só. E a minha filha... É minha filha que ela ficou de mandar aqui, de vir buscar o saco de ração que ela mandou entregar aqui, e ela tá me mandando mensagem. Bom, e aí, gente, então, Fátima, eu estou fazendo o mapa de numerologia essa semana. Ele está vindo com o mapa de astrologia de graça. Se você quiser fazer o seu mapa de numerologia, o mapa de astrologia está indo de graça, tá? Você tem que entrar em contato aqui com o meu WhatsApp, deixar ali uma mensagem que eu passo as informações por lá, porque eu agora não tenho condições de... Não posso passar por aqui, porque senão a plataforma ela me pune. Mas então eu vi o cara, tudo despencado no coisa. Gente, aí tem uma outra que é pior ainda. E aí eu fico me perguntando, gente, como é que as pessoas ainda param para deixar alguma coisa, para falar, né? Aí tem uma outra que ela usa uma peruca, eu não sei se ela está passando por algum problema de saúde, né? Se ela tem um câncer, eu não sei, né? Mas ela bota uma peruca que você coloca, você vê aquela peruca mal colocada, uma peruca de Saara, aquela peruca que você olha, você vê aquela rede ali na frente, que ela nem para ajeitar aquilo direito, ou cortar aquela franja, né? Então fica aquela rede ali, e aquele cabelo atrás, e a mulher falando que tem um Toyota na garagem. Ah, gente, por favor, né? Vamos combinar uma coisa dessa. Não, eu estou aqui para ajudar vocês, porque manifestar é comigo mesmo, através da numerologia. Eu tenho um Toyota na garagem. Olha, gente, se vocês pararem para olhar e tiverem a predisposição de olhar os meus vídeos na internet, vocês não vão ver eu falando que eu tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não fico aqui arrotando uma coisa que eu não tenho. Porque quando você trabalha com a espiritualidade, é um trabalho que ele é gratificante por um ponto, não é? Quando você recebe uma mensagem do cliente dizendo que ele está conseguindo melhorar a vida dele, que ele está conseguindo as coisas que ele deseja, tá certo? Mas quem trabalha com espiritualidade, gente, não enriquece. Espiritualidade não enriquece ninguém. Para eu ter o que eu tenho, o mais do que eu tenho que pegar a minha bolsa e voltar para a sala de aula e dar aula. E trabalhar na minha profissão. Porque a espiritualidade, Deus te coloca na lista de transmissão dele. E dependendo do grau, do nível de conhecimento que você tem, ele vai te colocar num nível de pessoas que estejam preparados para ouvir o que você tem que dizer. Então, por exemplo, eu aqui estou falando para uma quantidade limitada de pessoas, porque essa plataforma, assim como as outras, são todas monitoradas por robôs.
E esses robôs não entregam a postagem, não entregam nada, porque esse tipo de assunto é um assunto que não interessa para muita gente, que acha que esse mundo é terra de ninguém. A pessoa prefere sofrer feito um filho da mãe do que trabalhar a espiritualidade e melhorar, prefere lamentar, prefere reclamar, prefere ficar vitimizando para ver se consegue migalha por aí, não é? Do que a pessoa passar a mão num bloco de estudo, não é? Num bloco de trabalho de numerologia, e a pessoa entender, cara, eu sou assim, eu tenho essas qualidades, eu tenho essas aptidões, eu posso melhorar a minha vida a partir dali. E não tem coisa mais gratificante do que um cliente te dar um retorno falando, eu estou conseguindo abrir os meus caminhos através do teu estudo. Não tem dinheiro que pague isso. E aí fica essa turma aí que você olha, uma turma uma turma que não tem nada, na verdade, que passa o dia implorando por uma rosinha, implorando por uma rosquinha, implorando por uma bolinha de futebol, né? Implorando por visualização, implorando por tap-tap, o dia inteiro, a hora que você entra ali, e a pessoa ainda tem a coragem de dizer que tem um Toyota na garagem, com uma peruca do Saara, toda mal colocada. E aí eu te digo, né, é incoerência, mas tem gente que acredita nisso. Tem gente que não consegue ver o óbvio. E a pessoa só consegue enxergar quando ela é enganada. Quando ela é enganada, que cai na minha mão, e que a pessoa vem reclamar, aí ela diz, é mesmo, eu não percebi isso. Então, eu canso de dizer para todo mundo, se eu hoje, Silvana, me predispusesse a colocar um turbante na cabeça, não é? Um treco pintado no meu terceiro olho, e um monte de balangandã pendurado no pescoço, a minha live ia bombar. E eu contasse um monte de mentira, nossa, mas ia chover gente. Porque eu tenho um conhecido virtual que diz para mim mesmo, você é muito trouxa, porque eu tô aqui para dar o que o povo quer. Se o povo quer mentira, vamos mentir. Só que eu acho que é um preço muito grande que você paga por isso. Porque você acaba se iludindo, porque aquele dinheiro que você ganha não vai durar para sempre, e você vai passar, às vezes, por conta de 10 contos que você ganha de alguém, né? Ou de 100 reais, ou de 50, ou de 300, ou de 400, seja lá, tu paga o triplo. Eu sempre gosto de contar um caso na época que eu trabalhava, que eu dava aula, que eu tinha um colega na faculdade, um professor, que ele me contou o caso de um tio dele, que entrou numa casa desse de pneu. Na época era uma casa conhecida dessas aqui no Rio de Janeiro, de autopeças, e ele entrou no dia do aniversário dele para se presentear com 4 pneus de automóvel. E aí, sabe o que aconteceu? A menina, na hora de cobrar, na hora de fazer a nota, não viu o 4º pneu, cobrou 3. E aí ele chegou na casa dele, estava todo mundo esperando para cantar os parabéns, hein? Ele chegou todo eufórico, contando que Deus tinha dado um presente para ele, que ele tinha ganho um pneu de presente de aniversário. E aí esse professor, colega meu de faculdade, disse assim para ele, kardecista na época, né? Disse para ele, tio, o senhor acha que o senhor está tendo vantagem com isso? Porque essa menina, ela vai pagar o pneu que o senhor trouxe sem pagar. Aí ele deu com os ombros, como quem dissesse assim, que se dane. Ele falou assim, problema dela, quem manda ser burra? Foi o que ele respondeu. Aí esse professor virou-se e falou assim, pois o senhor vai pagar muito caro por isso, por esse pneu. E não deu outra. Quando chegou uns 5 meses depois, ele bateu o carro, teve perda total no carro, o carro não tinha seguro, ele perdeu o dinheiro. Então, gente, às vezes, 100 reais que você toma, que você conta uma história ali na frente, cara, tu vai derramar lágrima de sangue para você pagar esses 100 reais. Porque quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto mais noção você tem daquilo que você está fazendo aqui, mais você é cobrado. Então a gente precisa ter atenção com relação a isso, porque existem regras nesse mundo que a gente vive.
E essas regras não são ensinadas na igreja. Mas quando você começa a estudar ocultismo, misticismo, espiritualidade, você começa a entender que basta você seguir as regras para você não atolar a sua vida de antimatéria, de karma negativo. Então você junta com esse conhecimento aqui, não é? Com esclarecimento de quem você seja, com as regras de Deus, pronto, acabou. Você vive a sua vida que ninguém vai te importunar, ele vai te proteger, ninguém vai te incomodar. Outra história que eu gosto muito de contar, eu dei aula durante muito tempo nas comunidades do Rio de Janeiro, dei aula em CIEP. E uma ocasião eu fui convidada para trabalhar num projeto social, numa favela, numa comunidade que ficava no Sulacap. E essa comunidade era uma comunidade de criança. O projeto era com criança, primário, pessoa turma do primário. Eu, via de regra, não gosto de trabalhar com um público infantil. Mas como não tinha, na época eu estava com um filho pequeno, precisava trabalhar, juntar arrumar um dinheiro melhor, né? Nessa época eu não trabalhava com numerologia, ou seja, fazia isso aqui só para pessoas, meus irmãos, né? Rosa Cruz, meus irmãos que entendiam disso aqui, né? Que me encomendavam. Eu não vivia de numerologia, né? Eu vivia do meu trabalho. E aí eu fui trabalhar nessa comunidade. E aí, sabe, tudo na nossa vida, ele começa pelo nosso interesse. Se você não tem interesse no seu trabalho, não tem interesse na sua vida, a vida vai te dar uma pernada. Tu vai levar uma pernada de todo mundo ali. E eu sempre gostei muito, embora eu nunca gostei de trabalhar com criança, para isso eu fiz faculdade, eu tive que fazer toda uma adaptação na minha linguagem, no meu trabalho, né? E eu contava às vezes as coisas para minha mãe, que a minha mãe era professora primária, e ela me ensinava algumas coisas. Olha, tem que olhar o caderno, tem que botar estrelinha. Eu digo, estrelinha? Você tem que colocar lá muito bem. Ela me ensinava o que eu tinha que fazer, porque eu não tenho habilidade com criança. E aí meu trabalho começou a surgir, a chamar atenção. E esse projeto era com filho de pessoas ligadas a, sabe, o que é, né? Pessoas ligadas ao movimento, né? E era um projeto para que você trouxesse educação para essas crianças, que privilegiava essas pessoas que tinham pais ou mães no movimento. Bom, e aí o que aconteceu? Meu trabalho começou a aparecer. Chegou uma época que eu disse assim, vamos sair? Eu falei para os meus alunos, vamos sair, vamos para o museu? Eu vou levar vocês no museu, vou levar vocês para conhecer o CCBB, os museus. Aí, vamos fazer um piquenique na praia quando estava muito calor. E eu comecei a fazer uma série de atividades externas. Então, uma vez por semana, dependendo do tempo, a gente fazia uma atividade externa. E aí eu botava todo mundo dentro do ônibus, né? E a gente ia fazer a atividade. Cara, aí tinha uma turma que trabalhava na associação comercial, que começou a se invocar com o meu trabalho. Porque essas pessoas, elas também educavam ali, tinham um projeto ali para alunos. E elas começaram a espalhar na comunidade que eu abandonava as crianças no meio da rua, na hora que eu estava chegando. Que eu largava as crianças no ponto do ônibus, virava as costas e vinha embora. Aí, vou contar para vocês o que é que aconteceu comigo. Quando você trabalha com esse tipo de trabalho, você tem que ter um conhecimento muito grande de psicologia. Porque você precisa estar à frente do comportamento daquela pessoa que pode te colocar em risco. Então você tem sempre que interpretar o que aquele pai está te dizendo, o que aquela mãe está te dizendo, porque a gente o tempo inteiro a gente manda mensagens através do nosso corpo e subliminarmente. E aí, cara, quando eu cheguei para trabalhar, um dia, uma das minhas alunas falou assim para mim, professora, a minha mãe quer falar contigo. Eu disse, tudo bem, né? Vamos lá, o que a sua mãe quer? E aí ela veio falar comigo. Né? Ela estava representando esse grupo, né, de pais, e ela veio falar comigo, perguntar que ela ouviu falar, que tinham dito. Aí esse negócio de eu ouvir falar, eu nunca gostei disso.
Não, alguém falou. Então, antes de você me dizer qualquer coisa, eu preciso saber quem foi que falou. Porque esse negócio de ouvir falar ou alguém falou, aí a minha aluna falou e falou assim, foi a fulana e a ciclana que trabalhavam comigo. E aí elas dizem aqui na comunidade, quando você vai embora, que você larga as crianças no meio da rua. E nós, pais, perguntamos aos nossos filhos e eles disseram que não. Que você traz elas aqui, né? Você traz elas aqui e elas deixam elas na associação para que elas vão para casa, né? E aí eu saí dali, cara, e fui direto para o meu chefe na época, né? Que era a ONG que eu trabalhava. E quando eu relatei, ele me retirou da comunidade na mesma hora. Ele falou assim, olha, sai daí, você não volta mais para lá. Entendeu? Porque você está correndo risco. Não se sabe o que se podem fazer com você. E aí, sabe o que acontece? Eu estava correndo risco ali naquele momento, de alguém me pegar. Sabe? De alguém me pegar e, sabe, e fazer qualquer coisa ali. Mas eu fui protegida. Os alunos me protegeram, o meu trabalho me protegeu. E aí ele chamou, na época, essas duas numa reunião, marcou uma reunião com todos os professores e me chamou as duas e fez as duas passarem a maior vergonha dentro do projeto, né? Botou as duas na rua e falou para mim, ali você não volta mais, para lá, para essa comunidade você não volta mais. Então, o tempo inteiro, gente, quando você trabalha no bem, ele te protege, ele não deixa acontecer nada com você. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço. O preço da minha energia aqui, né? O preço da minha energia, ele custa estudo, ele custa uma série de coisas que eu abro mão. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vícios. Então, a gente vai trocando esses apegos materiais, você vai adquirindo virtude no mundo sem virtude, para que você possa obter coisas que você deseja do mundo, e ele vai te presenteando. Ele vai te presenteando com um cliente, ele vai te presenteando com uma coisa que você está precisando naquele momento, de repente aquilo aparece. Gente, eu já fui, eu não gosto de estar falando essas coisas aqui, mas eu já fui atendida, já está aí minha filha caçula que não me deixa mentir, eu já fui socorrida por uma pessoa que morreu. Então, o tempo inteiro a gente é protegido pelo universo, o tempo inteiro. Agora isso, gente, tem um preço, isso tem um custo. E o custo é você se interessar por você, é você estudar, é você dedicar parte da sua vida ao conhecimento. Vocês sabiam que nós vivemos num mundo invertido? Alguém já disse isso para vocês? Que nós vivemos num mundo invertido? E que toda manifestação aqui no planeta Terra é invertida? Por isso é que a gente não consegue nada, e por isso que para o mal é um estalar de dedos. A gente estuda isso, né? O tempo inteiro, quando a gente começa a estudar a espiritualidade. Então, você começa a entender o porquê que a religião cega você, o porquê que nada contra a religião, tá, gente? A religião não tem nada a ver com isso. Quem faz isso é o homem, tá? Esse mundo aqui é um mundo sem virtudes. E quem faz isso é o homem. O homem é que deturpa tudo por onde ele passa. E como eu falei lá no início, tem uma galerinha aí querendo exterminar aí 80%, passar a régua aí em 80% de pessoas aí. Então, se você não se protege, não protege a sua família, não procura entender como que eu posso, diante de uma situação como, por exemplo, a gente passou aí em 2021, como que eu posso mudar o meu foco, para onde que eu posso correr? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Um outro exemplo disso. Eu criei meus filhos dentro da numerologia. Meus filhos foram criados dentro da numerologia. Eles sabem perfeitamente qual é o plano B deles. Plano B, C e D. Eles têm a noção disso. O meu filho, ele é formado em ciência da computação. Meu filho do meio. E eu já disse a ele,
eu falei para ele, você sabe que a sua profissão é uma profissão ingrata, né? Você está sabendo que a sua profissão, você está trabalhando para amanhã você está sem emprego, você sabe disso, né? Eu disse a ele, você sabe disso, que você está trabalhando, a sua profissão ela é ingrata, porque você está ajudando essa galerinha aí, né? Através do seu trabalho, da sua inteligência, da sua capacidade, a construir mecanismos e robôs para tirar teu emprego. Tu tá sabendo disso, né? Então, para onde ele vai? Para onde ele tem aptidão, que é cozinha. Eu já falei para ele, tu sabe qual é o teu plano B, não sabe? Você tem que ir para cordon bleu, estudar, trabalhar com culinária. Então, gente, a gente tem que saber para que a gente não perca nosso tempo. A numerologia, ela pontua isso tudo. O meu trabalho, ele fala desde a sua vida passada, que não tem nada a ver com regressão, tá? Não tem nada a ver com regressão, nada a ver com isso. Tem a ver com matemática, com cálculo. Ele fala da sua vida passada, ele passa pela sua primeira e segunda infância, porque tudo aquilo que a gente passa na nossa infância não fica na infância, tá certo? Ele passa pela sua primeira e segunda infância e ele desemboca na sua juventude, na sua vida adulta e na sua velhice. Ah, Silvana, qual é a importância disso aí? A importância disso, gente, é você, em primeiro lugar, entender os paradigmas que não deixam você seguir adiante. Então, nós temos aí o nosso ego, ele cria uma barreira e dali você não passa. E essa barreira, ela vem dos nossos paradigmas, das crenças limitantes, daquilo que a gente traz, que veio lá da nossa vida passada, misturado com aquilo que nós passamos na primeira e segunda infância, que geralmente a gente não lembra como foi. Isso aí já acabou com a gente já não consegue. Então o ego, ele risca ali no chão e ele diz, daqui tu não passa, meu irmão. E aí você tenta e não consegue. Você trabalha e não consegue meter a mão no dinheiro. Quando você pensa que você vai chegar lá, você volta para dentro d'água. Você nada e não consegue chegar na areia para pegar o que é teu. Os teus relacionamentos são péssimos. O teu dinheiro é pior ainda. A tua vida financeira é instável. Por que isso? Porque você não tem permissão para seguir adiante. Porque os teus paradigmas não deixam você seguir adiante. E aí você precisa do mapa de numerologia para te mostrar onde está o teu problema. Numerologia, gente, não tem nada a ver com oráculo, não. Tem a ver com matemática, com probabilidade matemática. Entendeu? Então a gente precisa desse instrumento aqui para que a gente possa entender as nossas questões, os nossos problemas, os problemas da nossa família. Quem é a minha família? O porquê que eu tenho problema de relacionamento com os meus filhos? Quem são meus filhos? Como funciona o desbloqueio na numerologia? Eu preciso fazer o seu mapa, Kelly, para te dizer. Né? Porque cada um traz problemas em determinadas áreas. Então tem pessoas que têm, por exemplo, um bloqueio muito conhecido, dívida kármica. Isso é um bloqueio. Pessoas que nasceram no dia 13, no dia 14, no dia 16, no dia 19, são pessoas que trazem um bloqueio financeiro logo de cara. Tá certo? Porque elas cometeram equívocos no passado. E aí a espiritualidade, ela te marca. Então, esse já é um bloqueio. Outro bloqueio, nossa assinatura, o nosso nome. O nosso nome, ele é um problema. Eu vou mostrar aqui uma coisa, deixa eu ver se, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu acho que não vai dar para ver, porque o negócio aqui é espelhado. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui. O que acontece com o nome da gente? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um mapa de uma pessoa, de um nome fictício que eu criei para demonstrar o que acontece. Um dos bloqueios é, nós temos 30% de problemas que vem no nosso nome. 70% vem na data de nascimento.
Enquanto a gente... Aqui, vamos lá ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos ver. Vamos lá. Não sei se vai dar para ver aqui na tela, tá? Deixa eu ver aqui, porque tem o delay. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Vamos ver. Espera aí. Deixa eu ver, deixa eu pousar ali, que eu tenho que ter um delay, tenho que esperar para aparecer aqui na tela, para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Isso aqui é um nome fictício que eu criei para fazer essa demonstração, tá? Para não estar aqui colocando o nome de cliente, o nome de ninguém, que é para não ter nenhum tipo de problema aí, não, acho que não dá para ver não. Acho que não vai dar para ver. Não sei se levantando assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tudo que está em vermelho é bloqueio. Tudo que está em vermelho são bloqueios. Não sei se dá para ver por aqui. Não sei se dá para ver. Tá vendo? O que está marcado em azul é o arcano que a pessoa está vivendo hoje. E o que está em vermelho são bloqueios. Não sei se deu para ver. Tá certo? Esses bloqueios, eles permeiam a nossa vida inteira. E aí, as pessoas tem gente que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim, eu tenho que viver desse jeito. Não, gente. A gente não tem que viver desse jeito. Não é? Isso aí são situações que têm correção. São situações que têm correção. Mas a gente precisa olhar. É o que eu estou dizendo para Kelly. Eu preciso ver, Kelly, que tipo de bloqueio você traz na sua vida. Qual é o tipo de bloqueio para que eu possa harmonizar isso aí e te mostrar, acima de tudo, mostrar para você onde é que está a questão. Eu não posso falar contigo como eu vejo pessoas aí na internet fazendo isso, usando a numerologia, um conhecimento milenar que outrora era utilizado como ciência, fazendo disso um circo na internet para ganhar rosinha, rosquinha, carrinho, tap-tap, rosinha, tá certo? Porque ali aquelas pessoas, elas estão trabalhando com um computador, com um programa que é falho. E esse programa vai te dar uma assinatura sem eira nem beira, que você vai pegar aquela porcaria, vai colocar num cartão de visita e a pessoa não vai nem saber ler teu nome, de tanto sinal que eles botam por cima, que aquilo é feito pelo computador. Então eu preciso colocar seu nome, sua data de nascimento no caderno, e eu preciso fazer todo um estudo em cima disso, né? Para olhar e ver onde estão os seus desequilíbrios. Quais são os problemas da Kelly? Em primeiro lugar, identificar os problemas da Kelly. Em segundo lugar, o que eu posso fazer, né, para harmonizar esses problemas? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a assinatura. Então eu perco às vezes, dependendo do nome da pessoa, que tem gente que tem um nome complicado, gente. Tem gente que tem 6, 7 sequências negativas. E aí você tem que limpar isso aí, que é aquilo que os artistas procuram para fama e sucesso. Os artistas, eles fazem uso da numerologia e os grandes empresários também, que eles não são bobos nem nada. E as grandes empresas também. Tudo é baseado em numerologia. Olha lá o que eu disse lá no início da live. Isso aqui é um conhecimento que a ciência tem jogado debaixo do tapete, porque não interessa para a Matrix que nós vivemos que você saiba quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você está trabalhando fora da Matrix. E eles não querem, eles querem aprisionar você nesse mundo para que você não consiga exercer aquilo que você veio exercer aqui. Para que você não ilumine o mundo e, consequentemente, ilumine a sua alma. Eles querem que você viva nas trevas aí, adoecendo, comendo um monte de porcaria, e tudo que entra pelos 5 sentidos detona a tua saúde. É isso que eles querem. Quanto mais ignorante, para eles, melhor. Quanto mais sem virtude, melhor ainda. Entende? Então, e aí o que acontece? Além de você viver no mundo sem virtudes, você ainda agrega para a sua vida um monte de karma negativo que você vai empurrar para a vida seguinte. Eu pergunto, olha para a tua vida hoje e vê se é isso que você quer para a vida seguinte.
né? Eu faço essa pergunta, né? Você está aqui querendo uma vida melhor e mais justa para a tua vida, ou você quer continuar nesse barco aí, onde você vê um monte de gente com muita coisa e você sem? Então a gente tem que fazer por onde, gente? Não adianta, porque cair do céu não vai cair, né? E como eu disse, o universo ele é meritocrata. A partir do momento que você começa a trabalhar para ajustar, né, Kelly, o teu caminho de vida, a tua vida começa a melhorar. E você começa a obter coisas que você não imaginava que você poderia ter. É importante a gente entender que esse instrumento ele é urgente na nossa vida, urgente na vida dos nossos filhos, porque vem por aí um problema sério. Ano que vem a gente está aí no ano de Marte. Esse ano a gente está aí no ano do Sol. Olha o que aconteceu, por isso que eu disse para vocês que nós somos comandados pelas forças dos astros e dos números. Olha o que aconteceu aí no verão, aqui principalmente no Rio de Janeiro. A gente quase morreu torrado aqui, com 70 graus na sombra, no asfalto. Então, esse ano é o ano do Sol, o ano que vem é o ano de Marte. Ano que vem, o que vocês vão vislumbrar de briga por aí não está no GB. É briga de vizinho, é briga de marido e mulher, é briga no mundo de guerra. É briga porque é Marte que está comandando. E Marte é da guerra, é da briga. Então, se você não se harmoniza, não trabalha, cara, tu vai sair brigando com todo mundo. Né? Tu vai sair se dispondo com todo mundo, perdendo emprego, perdendo amizade. Eu pergunto, é isso que você quer para a tua vida? Perder relacionamento, perder teu filho? Tu quer isso para a tua vida? Você quer mesmo continuar transformando a sua vida no inferno? Ou você quer melhorar a sua vida? Então, vamos acessar esse instrumento aqui e vamos entender que a melhora da minha vida depende de mim. Eu sou o curador da minha vida. Ninguém mais tem a capacidade de curar a minha vida a não ser eu. E isso vai depender do quanto eu me interesso por isso. Tá certo? Eu vou encerrar essa live agora, que eu já falei demais. E eu volto mais tarde, lá para as 6h30, 7 horas, para medir a energia de vocês, tá? Porque agora eu tenho que dar uma parada para ver a questão aqui da minha filha que vem aqui ver. Não sei se eu vou ter que mandar de Uber, a questão do saco de ração que ela comprou, foi entregue aqui e ela está precisando que o cachorro, as cadelinhas estão sem ração. Eu vou dar uma parada e eu volto lá entre 7 e 7h30, eu volto para a gente medir a energia de vocês aqui e para a gente continuar com esse papo. Mas lembra, pega essa live, compartilha com seu vizinho, com a sua amiga, com pessoas que estejam passando por dificuldade e que não estão conseguindo entender o que elas precisam fazer para melhorar a vida delas. Tá? Salva essa live, compartilha, passa para as pessoas que estejam precisando nesse momento, precisando de uma palavra, de um entendimento, entender o que acontece, por que elas não conseguem sair do lugar. E eu aguardo o contato de vocês via WhatsApp, tá? Pode me contactar, meu contato está aí na tela, que eu respondo a vocês aqui. E como eu disse, meu trabalho hoje está em promoção. Agendando o mapa de numerologia num preço mega especial, você ganha o seu de astrologia de graça, tá certo? Então eu aguardo o contato de vocês e eu volto entre 7 e 7h30, tá certo? Aguardo vocês, paz profunda e até mais tarde.